acha que esse ataque entre Estados Unidos, Israel e Irã começou agora? Você está olhando só para a superfície. Isso não começou ontem, isso é o resultado de mais de 40 anos de tensão acumulada. Para entender o que está acontecendo, você precisa voltar para 1979, meus caros. Naquele ano aconteceu a Revolução Islâmica no Irã. O país deixou de ser uma monarquia pró-ocidente e se transformou numa república teocrática liderada por ayatolás. Desde então, o regime iraniano adotou uma postura declaradamente hostil contra os Estados Unidos e principalmente contra Israel. Não é retórica isolada. Autoridades iranianas, ao longo das décadas, falaram abertamente sobre a eliminação do Estado de Israel. Mas a tensão não ficou só no discurso. O Irã passou a financiar, treinar e armar grupos armados na região, como o Hezbollah no Líbano e outras milícias no Oriente Médio. Isso criou o que muitos analistas chamam de guerra indireta. O Irã não ataca diretamente, mas atua por meio de aliados. Para Israel, isso significa viver sob ameaça constante nas suas fronteiras. Para os Estados Unidos, significa risco direto a aliados estratégicos e bases militares na região. E então entra o ponto mais sensível, o programa nuclear iraniano. Oficialmente, o Irã afirma que seu programa é para fins pacíficos, mas o enriquecimento de urânio em níveis elevados, a limitação de acesso a inspetores internacionais em certos momentos e a retórica agressiva do regime levantaram alertas no mundo inteiro. O Irã com capacidade nuclear não seria apenas uma mudança regional, seria uma alteração radical no equilíbrio de poder no Oriente Médio. Israel deixou claro ao longo dos anos que considera inaceitável a possibilidade do Irã obter arma nuclear. Para o governo israelense, isso é uma questão existencial. Já os Estados Unidos alternaram entre diplomacia e pressão econômica, com sanções severas tentando frear o avanço nuclear iraniano. Quando negociações falham, quando sanções não produzem o resultado esperado e quando o avanço tecnológico continua, o risco de ação militar aumenta. E aqui está o ponto central. Esse ataque não surge do nada. Ele é resultado de uma combinação de fatores. Avanço nuclear, ataques indiretos por milícias aliadas ao Irã, ameaças estratégicas e falhas diplomáticas acumuladas. Agora, é importante deixar algo claro. Quando falamos do Irã como ameaça, estamos falando do regime político, não do povo iraniano. O povo do Irã é uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história cultural riquíssima, mas o regime concentra poder religioso e político de forma rígida, reprime dissidentes internos, restringe liberdades civis e mantém postura agressiva no cenário regional. Internamente, isso significa repressão a opositores, controle sobre a imprensa e punições severas a quem desafia a autoridade do Estado. Externamente, significa expansão de influência militar indireta e desafio aberto a potências regionais. Então a pergunta não é apenas por que houve ataque. A pergunta é quanto tempo um cenário desses poderia continuar sem escalar. Estamos vendo não um evento isolado, mas o ápice de uma tensão estrutural entre um regime revolucionário que se define pela oposição ao Ocidente e duas potências que enxergam esse regime como uma ameaça estratégica. Isso vai escalar? Vai recuar para a diplomacia? Vai redesenhar o equilíbrio do Oriente Médio? Uma coisa é certa. O que está acontecendo agora é resultado de décadas de acúmulo geopolítico. E quando conflitos explodem, geralmente não é porque começaram ontem, é porque ninguém conseguiu resolver ontem. Se você quer entender política internacional sem simplificações e sem propaganda, acompanha o Instituto Zarael. Aqui a gente analisa o mundo como ele é, não como slogans dizem que ele é.